não deve ser nada fácil morar em uma enfermaria de um hospital, principalmente Hospital Geral Clériston Andrade. A história do seu Clecimildo, ele foi atropelado em 21 de setembro de 2013. Por conta de ter perdido a memória, não estar com nenhum documento e familiares não foram encontrados, ele permaneceu aqui por quase 3 anos. E agora, o senhor Clecimildo finalmente conseguiu ser transferido para o lar do irmão velho. Segundo o secretário de Desenvolvimento Social, Eudes Ferreira, a culpa foram dos assistentes aqui do hospital. Em média, 16 profissionais não conseguiram encontrar a documentação do Clecimildo. Olha, há um serviço social do hospital, né? Como aqui tem um serviço social na secretaria, lá também tem. Eu diria que é um bom serviço. Há profissional, conheço alguns profissionais da melhor qualidade, né? Então esse serviço, o serviço social do hospital é para isso, tá certo? É para essas providências no casos que não são do município de Feira de Santana. Se ele fosse um munícipe nosso aqui, imediatamente nós teríamos tomado as providências. Mas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social é para Feira de Santana, tá certo? Nós não temos nem orçamento, nem compromisso, e aí nós temos um embate com o Clériston Andrade, tá? Porque há pessoas, vamos dizer assim, lá do oeste do estado, do sul do estado, que o Clériston quer que a gente assuma, que o município assuma. E nós não assumimos. Nós assumimos porque entendemos que não é competência do município. Agora, o Serviço Social do Hospital teria a obrigação de localizar isso e se identifica, como tem casos aqui, já identificou, que são munícipes, são de Feira de Santana, imediatamente nós assumimos. Mas no caso concreto, bom, houve todo também a interferência do Ministério Público e por isso, lamentavelmente, somente agora, quase 3 anos depois, foi solucionado. Outros casos iguais desse paciente existem ainda no Hospital Geral Clériston Andrade? Há vários casos, inclusive pessoas com deficiência mental, que o Clériston Andrade quer que, inclusive já aqui com o Ministério Público também, que Feira de Santana assuma essa responsabilidade. E nós não podemos fazer isso, porque o Estado tem que assumir também a sua parte, tá certo? Há pessoa com deficiência mental lá, aqui tem o antigo Lopes Rodrigues aqui, né? Então não tem por que querer jogar para Feira de Santana ou para nenhum outro município, que essa é a obrigação do Estado. Com a documentação em mãos, esse paciente ele vai receber toda a assistência, inclusive o benefício com do certeza, INSS. Com certeza, exatamente isso. Quer dizer, esse senhor deixou de receber o benefício por quase 3 anos, é um direito, está na lei, exatamente porque não havia documentação civil. Agora vai ter o benefício dele, breve, acredito. Os outros pacientes que encontram-se naquela unidade hospitalar, o impasse de não ser transferido, receber um atendimento digno, é o mesmo? Pode ser ou não, né? O ponto de partida é identificar a origem do paciente, né? Se nós identificamos aí, nós em nenhum momento nunca nos furtamos de colaborar, colaboramos com o Clériston sempre. Esse foi um exemplo, mas tem vários outros exemplos, né? Que entramos no circuito e ajudamos. Claro que aí o Ministério Público é fundamental para acelerar, apesar de toda a morosidade dos procedimentos do judiciário, mas para agilizar a questão da documentação. Agora, nós não podemos assumir responsabilidades que, às vezes, o Clériston que assumamos, que não são nossas. Feira de Santana tem um orçamento do desenvolvimento social para Feira de Santana. Um caso desse, nós entramos, mas entendemos que não é obrigação do município, porque aí o que nós fizemos com esse senhor era para o serviço social do Clériston ter feito e ter, inclusive, levar essa pessoa para reintegrar sua família lá em Pernambuco. Secretário, agradecemos a sua atenção à nossa reportagem. Algo mais que o senhor quer esclarecer para a comunidade? Não, sempre as ordens, e a gente aqui dialoga sempre com o Clériston, dando essa perspectiva. E repetimos, né? Com o Ministério Público também. Feira de Santana vai assumir toda a sua responsabilidade no que lhe diz respeito, mas não vamos ficar assumindo responsabilidades que não são nossas, seja de outros municípios, seja do governo do Estado. O Clériston Andrade tem que entender isso, e o Clériston Andrade, repito, tem uma eficiente serviço social para cumprir essa parte. Okay, vamos conversar aqui com a assistente social Thaisa, do Hospital Geral Clériston Andrade, respondendo ao secretário Eudes Ferreira com relação à identificação do paciente que ficou por aproximadamente 3 anos aqui no Hospital Geral Clériston Andrade. Afinal de contas, a documentação foi providenciada por quem? Pela Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo Hospital Geral Clériston Andrade, pelo Ministério Público.
Por que esse paciente demorou tanto tempo aqui dentro dessa unidade? Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de lamentar a colocação do secretário de Assistência Social, Ildes Ferreira, e respondendo ao questionamento, o Serviço Social do Clédson Andrade, desde o princípio, quando o Cleto Emídio, o paciente Cleto Emídio de Miranda adentrou esta unidade, todos os esforços foram feitos no sentido de identificação do paciente. Então, o serviço social, a partir do momento que nós esgotamos todas as nossas possibilidades, nós trabalhamos em parceria. Não existe instituição nenhuma, profissional nenhum, setor nenhum que não trabalhe em parcerias. E o serviço social não é diferente. Uma vez que nossas possibilidades foram esgotadas, a partir do momento que se percebeu que era um paciente ignorado, o que quer dizer ignorado? Um paciente que não tem referência familiar e tampouco documentação. Então, diariamente, o serviço social vinha fazendo o acompanhamento desse paciente. Esgotou-se as possibilidades, nós recorremos à nossa rede de proteção, né? Por se tratar de uma rede de proteção especial de alta complexidade. Que rede de proteção é essa? Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Desenvolvimento Social do município, Secretaria de Desenvolvimento Social e de Saúde, via Centro Pop e Conselho do Idoso. Então, foram feitos encaminhamentos solicitando que o Ministério Público, que tem o poder para determinar aos órgãos que seja providenciada a documentação civil do usuário. Encaminhamos ofício para o Ministério Público, encaminhamos ofício para a Defensoria Pública, solicitando que o que não estava mais ao alcance dos muros do Clédson Andrade, do Serviço Social do Clédson Andrade, que o que podia ser feito pelo Serviço Social foi feito, nós recorremos a quem de direito. Vocês procuraram a Secretaria de Desenvolvimento Social para que tomasse uma providência com relação a esse e outros pacientes que aqui estavam morando? Inúmeras vezes. O que foi que o secretário disse para vocês? Quais são as respostas da secretaria? A Secretaria de Assistência Social, via o Centro Pop, via o Conselho do Idoso, sempre nos foi parceiro, sempre esteve colaborando. Então, mas nunca tivemos realmente o êxito de ter a resolução dessa problemática. Né? Nós sempre encaminhamos ofício, toda a prova está aqui, documentação, ofícios que foram encaminhados para Centro Pop, Conselho do Idoso, Defensoria Pública, Ministério Público, AFAS, lá do Irmão Velho. Então, todos esses ofícios foram encaminhados via Centro Pop. Então, sempre fomos parceiros, mas nunca obtivemos uma resposta concreta, de fato, da saída do usuário para um abrigamento. Então, seus direitos estavam sendo totalmente violados, porque não se concebe manter um ser humano dentro de uma unidade de urgência e emergência, ele estando de alta. Então, todos os esforços do Serviço Social, em parceria com toda a rede, foi feito. A certidão de casamento foi encontrada por quem? Pelos profissionais do Hospital Geral Clédson Andrade, pelos profissionais da Secretaria de Desenvolvimento Social ou pelo Ministério Público? E se foi pelo Ministério Público, quem solicitou? Uma solicitação do Serviço Social via Ministério Público. Então, mais uma vez eu repito, foi uma parceria, está aqui a documentação toda que comprova isso, da solicitação que foi feita por nós do Serviço Social junto ao Ministério Público e de a resposta do Ministério Público solicitando que esse paciente, independente, volto a dizer, reforço isso, independente da documentação civil, o paciente ele deve ser assistido, ele é um ser humano, ele possui direitos, isso reza a Constituição Federal e reza a Lei Orgânica da Assistência Social. Segundo o próprio secretário, outros pacientes encontram-se aqui no Hospital Geral Clédson Andrade nas mesmas condições. Quais as providências estão sendo tomadas com relação a esses outros pacientes? Infelizmente, é mais uma inverdade. Desculpe a minha sinceridade, secretário, mas isso não acontece. Nós não temos hoje no Clédson Andrade outros pacientes nessa condição. Isso é uma inverdade. Novamente, repito. E gostaria de acrescentar o seguinte, seu Manuel Severo, que é um outro paciente que foi institucionalizado há mais ou menos um mês pela AFAS, certo? Ele foi sem documentação civil.
O nosso papel enquanto cidadão, enquanto profissional da área de serviço social, é orientar para a garantia de direitos, para que o paciente tenha autonomia. Não é um documento civil que garante que nós somos seres humanos, não. É a nossa dignidade enquanto pessoas humanas. Então, o paciente estava no Clériston Andrade com todos os seus direitos sendo violados, certo? E toda a Secretaria de Assistência Social do município, inclusive o próprio secretário Ildes Ferreira, sabe disso. Então, isso é uma inverdade. Então, nesse caso, o secretário, quando diz que aqui no Hospital Geral Clériston Andrade tem mais de 16 profissionais que deveriam ter providenciado essa documentação, ele não falou a verdade. Então, a documentação foi conseguida pelo Ministério Público com a iniciativa dos profissionais do Hospital Geral Clériston Andrade. É isso? Exatamente isso. Essa é a verdade. E eu só queria finalizar dizendo que hoje, no Clériston Andrade, no Serviço Social do Clériston Andrade, nós dispomos de apenas 10 assistentes sociais. 16 assistentes sociais para nós aqui é uma utopia, um sonho. Nós já solicitamos inúmeras vezes a vinda de outras profissionais para dar esse suporte e nos foi negado. Então, hoje nós temos 10 assistentes sociais em Clériston Andrade. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado Online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado, você mais informado.